Gênesis capítulo de número 26. Nós vamos ler desde o versículo de número 26 até o versículo de número 32. Primeiro livro da Bíblia. Quantos encontraram podem dizer amém? E Abimeleque veio a ele aqui é Isaque, tá? E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Auzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois que vós me odiais e me expulsastes de entre vós? E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Diga comigo: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos uma aliança contigo, que não nos faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Vira para o seu vizinho e diz para ele: tu és o bendito do Senhor. Fala com vontade: tu és o bendito do Senhor. Aleluia. Então Isaque lhes fez um banquete, e comeram, e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois Isaque os liberou, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou-o Seba, por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Diga amém. Agora diga comigo assim: Senhor, fala comigo. Amém. O que eu vou falar hoje à noite não é necessariamente uma pregação. Eu nem dou conta. Então eu vou conversar um pouco. Mas o Espírito Santo hoje pela manhã trouxe uma palavra ao meu coração que eu achei muito interessante. E eu quero falar sobre a psicologia do perdão. A psicologia do perdão. E agora à tarde, enquanto eu lia, o Senhor disse ao meu coração que alguém estaria ouvindo esta palavra, não sei se no templo, se no campus online, e esta pessoa está numa bifurcação entre perdoo ou não perdoo. E a palavra de Deus vai te dar uma direção, vai te responder. Pastor, para falar de perdão, o que é que tem a ver Gênesis capítulo 26, a história de Isaque, a reconciliação dele com Abimeleque? Você vai ver que tem tudo a ver. Óbvio que eu quero começar dizendo a você que a falta de perdão, e vou lhe provar aqui nesse texto, a falta de perdão emperra os teus negócios. Diz aí para o seu vizinho: a falta de perdão emperra os teus negócios, trava sua vida. Um outro destaque que eu quero dar para compartilhar com você é: sempre perdoe os seus inimigos, nada lhes aborrece mais. Tudo que o seu inimigo quer
é que você não consiga perdoá-lo. Por que isso? Porque você é escravo daquele a quem você não perdoou. Você serve àquele a quem você não perdoou. Perdão, ou a ausência do perdão, é como um anzol. Você nada, mas está preso por algo que te fere, do qual você não consegue se desvencilhar, e outro tem o controle. Então eu começo dizendo a você, em nome de Jesus: perdoe sempre. Provoca assim a pessoa do seu lado e diz para ele: perdoe sempre. Isso é um princípio espiritual. É incrível como nós sabemos que fomos salvos pela graça. Quem sabe que foi salvo pela graça, diga amém. Mas nós que sabemos que fomos salvos pela graça, temos uma grande dificuldade em pedir graça para perdoar. Muitas vezes nós preferimos cultivar a mágoa e o ressentimento do que praticar, do que exercitar o perdão. A ciência moderna afirma que alguns problemas, alguns casos como de hipertensão, por exemplo, enxaquecas, estresses emocionais, burnout e outras síndromes da vida moderna podem estar relacionadas à ausência de perdão, acúmulos de mágoas. Há casos até de paralisias que já foram atribuídas à ausência de perdão. E é interessante que a palavra mágoa é a junção de duas palavras, água, que é literalmente água podre. No corredor da sua casa, mais ou menos na direção da pia da cozinha, se você fizer a volta lá no corredor, tem uma caixa chamada caixa de gordura. A função da caixa de gordura é acumular sujeira gordurosa para que a água escorra, e de vez em quando aquilo tem que ser limpo. Mágoa é justamente aquilo, é aquela caixa de gordura, aquela caixa de sujeira que você resolveu manter cheia, para nenhum propósito, porque não serve para nada senão entupir a tubulação. Então a tua vida para de fluir quando você resolve acumular água suja. É importante que nós tenhamos, e você vai perceber isso em Isaac, ele vai dar umas lições para nós muito extraordinárias. Você vai perceber que limpar a tubulação, limpar a alma, livrar-se de ressentimentos, é muito importante. Fazer uma revisão contínua no nosso ser para não carregarmos o fardo que Deus não quer que nós carreguemos. Não carregue o fardo que Deus não te deu. Se não for pedir muito, diz para o seu vizinho: não carregue o fardo que Deus não te deu. Preste atenção nisso. Abraão morreu. Abraão é o pai da fé. É um homem rico, muito próspero. A Bíblia diz que Abraão tem muito gado, muito ouro e muita prata. Isso está no capítulo de número 13 de Gênesis. E ele continua prosperando. No capítulo 14 você vê Abraão tão rico que ele dispensa as riquezas do rei de Sodoma. Deus o prosperou, Deus o abençoou. E quando Abraão morre, ele deixa toda a sua herança para o filho da promessa, Isaque. Mas além de deixar para Isaque a herança do gado, do ouro, da prata e muita gente a seu serviço, a Bíblia diz que Abraão deixou poços. Poços no deserto são mais importantes do que ouro, porque poço no deserto é a garantia da sobrevivência do rebanho, dos servos, da família, dos parceiros comerciais. Isaque herdou, portanto, poços do seu pai Abraão. A Bíblia, porém, diz no início do capítulo 26 de Gênesis que Isaque habitava na terra de Gerar, e o rei daquela região era Abimeleque.
E está escrito que Abimeleque e os seus servos começaram a observar a prosperidade de Isaque. Eles começaram o quê? Observar a prosperidade de Isaque. E por causa disso, diz o texto de Gênesis 26, 12, 13 e 14, que os filisteus começaram a ter inveja de Isaque. Preste atenção, alguém observa a tua prosperidade. Diga para o seu vizinho, alguém observa a sua prosperidade. Agora diga assim, eu sei que tem gente que me olha com inveja. Você pode dizer assim, eu não sei a causa, mas eu sei que algumas pessoas não foram curadas. Então vamos lá. Eles olham para Isaque com inveja, e por causa da inveja, a Bíblia diz que eles chegaram para Isaque e disseram, a terra que você habita é nossa, então nós vamos entulhar os poços que você herdou do teu pai. E a Bíblia diz que eles entulharam os poços de Isaque, encheram de entulho, destruíram os poços. Se o poço é importante para a sobrevivência do rebanho, das gentes e dos parceiros comerciais, acabou a chance de Isaque sobreviver naquela região. A Bíblia diz que Isaque vai embora e ele chega em uma região mais distante e cava outros poços. E a Bíblia diz que quando ele cavou o poço, já preguei sobre isso aqui, deu água. E o povo de Abimeleque foi lá e disse, você está morando muito perto da gente, então nós vamos tomar esse poço também, porque nós não queremos você perto de nós. Tipo, não queremos você sendo nosso vizinho. E tomaram os poços de Isaque, os que ele havia cavado a segunda vez. E Isaque foi embora para mais dentro do deserto. Quando ele chega lá no ermo, ele cavou outro poço. E a Bíblia diz que outra vez o poço deu água. Agora vieram os pastores de Gerar e disseram para Isaque, essa terra é nossa, então o poço também é nosso. Presta atenção, os pastores de Gerar só vieram porque já souberam que Abimeleque tinha tomado os primeiros e tinha tomado os segundos. Já que ele não brigou com os de Abimeleque, não vai brigar com a gente, vamos lá e tomar também. Então é uma consequência. E tomam os poços de Isaque a terceira vez. E ele vai embora para mais dentro do deserto. E quando ele chega lá no deserto, onde ninguém vai, Isaque cava mais um poço. E aí a Bíblia Sagrada diz que esse poço não deu água. Aqui começa a história de uma lição de perdão, que Isaque vai nos ensinar, e vai nos levar a aprender que, apesar de a bênção de Deus estar sobre nós, se nós carregarmos no nosso coração os ressentimentos e as mágoas que acumulamos da vida, nós vamos cavar muito, mas não iremos ou não veremos a água fluir na medida que o Senhor quer manifestar a nós a sua provisão, o seu cuidado e o seu zelo. Antes de entrar no texto para falar sobre as lições que Isaque vai nos dar, eu gostaria de falar um pouco sobre perdão e lembrar para os irmãos algumas informações sobre esse assunto que eu julgo importantes. Eu não vou demorar, eu prometo que eu não vou demorar. As lições são curtas e objetivas, é tipo assim, dá ou não dá, faz ou não faz, não tem muito mistério. Mas eu preciso te lembrar que perdão é o ato de liberar o outro de pagar pelo erro cometido. Perdoar é o ato de não cobrar do outro a conta que ele deixou em aberto. É zerar a conta. É você se livrar de alimentar algo ruim dentro de você. Perdoar é você se livrar de alimentar algo ruim dentro de você. Não é uma atitude fácil de tomar.
Não é uma decisão simples de colocar em prática, mesmo porque eu me deparei um dia com uma pessoa que ela falou assim: pastor, quem perdoa esquece. Eu disse: não necessariamente. E ela disse: me explica. E quando eu expliquei para ela, perdoar não é sofrer de amnésia. Quem perdoa lembra, mas lembra sem ressentimento. Ela disse: porque se perdoar é esquecer, eu prefiro permanecer magoada, que eu não admito esquecer o que aquela pessoa me fez. Então, às vezes, a mágoa chega no nível que a pessoa prefere se tornar cativa da mágoa do que liberada pelo perdão. Então, não é uma decisão fácil de tomar, mas eu lhe garanto, é mais fácil caminhar com o perdão do que com o ressentimento. Diz para o seu vizinho: é mais fácil caminhar com o perdão. É mais fácil caminhar com o perdão. A única atitude capaz de remover a mágoa é o perdão. A única atitude capaz de curar o seu coração é o perdão. A única atitude capaz de destruir a raiz de amargura é o amor. Se você tem que padecer por causa de ódio ou por causa de amor, se é necessário que seja pelo amor, porque ele te nutre, porque ele te faz semelhante a Cristo, porque ele te torna parecido com Deus. Então, o princípio do perdão é bíblico. A Bíblia, aliás, dá muito valor ao perdão. O mundo ensina a guardar ressentimento. O mundo ensina olho por olho, dente por dente. A Bíblia ensina a abrir o coração e caminhar sem o peso da mágoa. Então deixa eu te ensinar algumas verdades sobre perdão. Todos nós já fomos magoados de algum modo por alguém, em alguma área. Todos nós já fomos magoados de algum modo, em alguma área, por alguém. Se porque te chamaram de feio, se porque te chamaram de menor ou maior, se porque te diminuíram ou te deram títulos e atribuições e culpas que você não carregou ou que você não cometeu, o fato é que todos nós já fomos magoados de alguma maneira. Uma outra lição que nós temos que aprender é que todos nós já fomos desafiados a perdoar. Sim ou não? Todos nós já fomos desafiados a perdoar. E há gente aqui agora à noite que está sendo desafiado a perdoar hoje. E a minha palavra pelo Espírito de Deus é: perdoa, livra-se da carga. A sua velocidade está sendo reduzida pelo peso que você está carregando e que não é seu. E Deus está querendo te dar coisas grandes que você ainda não conseguiu enxergar. Perdão é o remédio que você dá para o outro, para que você seja curado. Perdão é o remédio que você dá ao outro, para que você seja curado. Perdoar é uma decisão. A cura é um processo. Eu decidi ir ao médico, e quando eu chego no médico, vou apresentar para ele os meus sintomas. Até aí é uma decisão. A cura vai se dar a partir do momento que eu decidi seguir o tratamento que me está sendo orientado. Então, o fato de eu decidir perdoar não significa que vai parar de doer automaticamente. Eu vou viver um processo de cura até chegar o momento que a dor não vai me incomodar mais. Mas eu tenho que te lembrar, a ausência de perdão nos coloca num lugar que não é nosso. Gênesis capítulo 51, quando Jacó morre, e os irmãos de José estão muito preocupados, porque eles dizem: agora que o pai morreu, José vai arrebentar com a gente. E eles se reúnem e combinam um discurso. Vamos dizer para ele que o nosso pai, antes de morrer, pediu que ele nos perdoasse. E eles chegam para José e dizem assim: olha, o nosso pai, antes de morrer, pediu que você perdoasse a gente pelo que nós fizemos com você. José disse assim: para, quem vocês pensam que eu sou? Estou eu porventura no lugar de Deus para julgá-los? José entende que não perdoar é se colocar no lugar de Deus.
Aí José diz aos seus irmãos: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Então, rejeitar perdoar é se colocar no lugar que não é seu. Ao Senhor pertence o poder de retribuir. Ele cuida de cada um daqueles que trilham a nossa trajetória de vida. Saia daqui na noite desta terça-feira curado. Um detalhe importante que eu gosto sempre de frisar é que nós cultivamos a ideia de que só devemos perdoar quem nos pede perdão. Se vier me pedir perdão, eu perdoo. Presta atenção, tem gente que te magoou e não vai te pedir perdão. Tem gente que te magoou e não se arrepende. Por outro lado, tem gente que te magoou e é orgulhoso demais para te pedir perdão. Mas há pessoas que já te magoaram e que nem sabem que te magoaram. Elas nem perceberam quando te magoaram. Não dependa de um pedido de perdão para perdoar. O perdão não é a resposta de um pedido, é o ato espontâneo de um coração que está blindado pelo sangue de Jesus Cristo. Tome atitude você, por você, para que você se assemelhe a Cristo, para que Satanás não encontre espaço de ação na sua história. Eu não sei por que distinta razão, mas eu tenho certeza que Deus está falando de maneira poderosa com o coração de algumas pessoas. Decida perdoar e não espere que quem te feriu venha. É fato, e é natural que aconteça. A vida tem muitas curvas. Cedo ou tarde, quem te magoou vai precisar se deparar com você. A vida tem muitas curvas. Cedo ou tarde, quem te vendeu vai ter uma taça guardada dentro do seu saco de trigo. Mas deixa que Deus cuide disso. Deixa que Deus conduza e maestre a sua vida com harmonia, com beleza, com poesia. Você é crente. Você tem o Espírito Santo. Você é filho e filha de Deus. Ele está conduzindo a tua história passo a passo, dia após dia. Descansa nele. Descansa nele. Mas não carregue a mágoa. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o poder de julgar. Perdoar é desativar o mecanismo da violência dentro de nós. É desligar a predisposição da revanche. É desativar a torcida para que o outro se dê mal. Perdoar é reconhecer as próprias imperfeições e falhas. Se eu não sou perfeito, como posso querer que o outro seja? Se eu também já magoei alguém, como posso desejar que ninguém me magoe jamais? Perdoar é ser grato a Deus pelo perdão que já recebeu. Quem já foi perdoado por Deus, levanta a mão. Que pergunta redundante, sem graça. Então, se você já foi perdoado, por que você se nega a perdoar? Perdoar é repetir o gesto de Deus conosco. Perdoar é dar amor quando não há motivo para amar. Eu vou voltar para Isaac. Perdoar é manter abertos os canais que fazem fluir a confiança e o amor. Perdoar é uma reação positiva a uma ofensa que exige uma reação negativa, mas você decidiu se posicionar como Cristo se posicionaria.
Aleluia. Perdoar é tomar a decisão de não levantar mais a ofensa, nem fazer com que ela levante poeira no rosto de quem lhe magoou. Perdoar é caminhar sem o fardo. Perdoar é semear misericórdia. Perdoar é revelar o quanto você experimenta a graça. Perdoar é deixar livre. Perdoar é deixar ir. Perdoar é vibrar quando o outro muda de fase, porque você já mudou há muito tempo. Porque quando você perdoa, você muda de nível, você muda de dimensão, a sua personalidade é tratada, você revela Deus, manifesta Cristo. Perdoar é rasgar a conta. Perdoar é jogar fora o lixo emocional. Sacode de leve o vizinho e diz para ele: perdoe. Pastor, se o senhor soubesse a profundidade da mágoa, eu realmente não sei. Mas eu sei a extensão do perdão. Jesus disse assim: vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus. Vamos juntos? Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Dá uma pausa. Você está dizendo assim: Deus, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo quem me ofende. Lá vai uma pergunta: se Deus te perdoar, assim como você perdoa quem te ofendeu, você entra no céu? Ei. Se Deus te perdoar, como você perdoa quem te ofendeu, você entra no céu. Mas você acabou de dizer: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo. Já percebeu que você está colocando a sua salvação em questão? Topa repetir a frase? Fecha o olho assim. Jesus, eu vou fechar o olho que é para ninguém ver. E diga comigo: perdoa. Diminuiu, legal. Vamos lá: perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo os que me ofenderam. Eu participei de um congresso uma certa feita, eu era bastante jovem. Naquela igreja, duas famílias tradicionais da igreja, duas famílias muito ricas, muito influentes, entraram numa crise de relacionamento e deu uma briga e se tornaram inimigos. Continuaram congregando na mesma igreja, mas eram inimigos. E nós tivemos um congresso, e lembro que veio uma irmã, uma missionária de outro estado para ministrar, e no meio da ministração, Deus tomou a missionária e estabeleceu uma exigência de que houvesse reconciliação. Eu era jovem. Uma daquelas matriarcas se levantou do lugar que ela estava do outro lado da igreja, veio em direção à outra matriarca da família, aos prantos, para pedir perdão. Estendeu as mãos e a outra não estendeu as mãos. Ela ajoelhou diante da irmã pedindo perdão aos gritos, e a outra não levantou o olhar e rejeitou liberar o perdão.
Eu gostaria de poder dizer o resultado da história daquela família, mas acho que eu não devo. Mas tudo foi tragédia. Um filho que morreu bêbado no acidente de moto, o outro que morreu no acidente de carro, o outro que se envolveu com o crime, as filhas que se lançaram na prostituição, o casamento que destruiu, as finanças que foram embora. Porque não perdoar emperra os teus negócios. A fala de Deus para você nesta noite é: eu quero destravar a torneira, eu quero liberar as bênçãos que vão fluir na sua vida. Abra o seu coração e perdoe. Ah, pastor, mas a mágoa foi muito grande. Os meus pecados e os teus pecados foram imensos, e Deus nos quis assim mesmo. O Senhor não está me comparando com Deus. Eu estou dizendo que você é filho de Deus, filha de Deus. Você tem a natureza de Deus. O Espírito do amor de Deus habita em você. Abra o seu coração nesta noite e viva! Viva! Porque é isso que Deus tem para você, vida abundante. Lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 34. Jesus fala para nós de dois homens. E Isaac, pastor, Isaac vai nos dar 5 receitas simples. Não precisa nem comentar, é só você sair daqui e fazer. Jesus nos dá a lição de dois homens. Mateus 18, 21 a 34. Ele diz que um homem devia ao seu senhor 10.000 talentos de prata. Faz a conta. Um talento de prata correspondia a 6.000 denários. Olha só, um talento correspondia a 6.000 denários. Ele devia 10.000 talentos. A dívida dele era impagável. O credor chegou para ele e disse: vou te mandar para a cadeia, porque você não paga o débito. E ele caiu de joelhos diante do seu senhor e disse: tem misericórdia de mim. E é interessante que Jesus narra isso no dia que Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Aí Jesus diz: vou te contar uma coisa. Um homem devia 10.000 talentos ao seu senhor, e o Senhor o chamou para pagar, e ele não pôde pagar. 18, 24. E não tendo ele como pagar, versículo 25, o seu Senhor mandou que ele fosse para a prisão com a sua mulher e com seus filhos, e que fossem vendidos como escravos até que a dívida fosse paga. Mas aquele Senhor prostrou-se, dizendo: por favor, tem misericórdia de mim, seja generoso para comigo, e eu te pagarei. Versículo 26. Aí no versículo 27 diz: então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e disse: eu vou perdoar a tua dívida, porque você não pode pagar, está perdoado. Quando ele sai da casa do seu senhor, ele encontra um outro homem que lhe devia 100 denários. Ei, faz a conta, ele devia 10.000 talentos. Cada talento equivale a 6.000 denários. 6.000 vezes 10.000 era a dívida dele. Ele foi o quê? Perdoado. Aí ele encontrou alguém que lhe devia 100 denários. 100. E disse: me paga meu 100. E aquele servo disse assim: me perdoa, eu não tenho como te pagar os 100 denários, me dá um tempo. E ele disse: vai para a cadeia. E aquele servo disse: por favor, tem misericórdia de mim, seja piedoso. E ainda assim ele não quis ser piedoso e não teve misericórdia, e mandou-o para a prisão. Só que alguém viu. Alguém viu e correu lá na casa do outro senhor,
que havia perdoado os 10.000 talentos, que valia cada um 6.000. E chegou lá e disse assim: meu senhor, sabe aquele homem que o senhor perdoou 10.000 talentos? Eu lembro. Ele acabou de prender um ali na rua, porque só devia a ele de 100. O senhor disse assim: não é possível, manda chamar. Quando ele chegou, disse assim: eu não te perdoei 10.000 talentos, miserável? Como é que tu não conseguiste perdoar 100 do outro? Quer saber? Eu estou revogando o perdão que te dei. Tu irás agora para a masmorra, para os verdugos, para os torturadores, até que a dívida seja quitada. Presta atenção. Quanto você devia para Deus? Quanto eu e você devíamos para Deus? E ele abriu o calabouço do inferno e disse: vou te jogar lá, porque seu lugar é no inferno. Aí você disse: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E ele disse: eu te perdoo, vai em paz e não peques mais. Só que agora você encontrou alguém que te magoou com uma dívida tão menor do que a dívida que você tinha, e você acha que não pode perdoar, porque esse alguém não é digno. Ei, e o tamanho da tua conta que foi perdoada? Essa é a lição da parábola. Nós precisamos aprender que maior era a nossa dívida. Foi por isso que eu cantei: dá-me um coração igual ao teu. Quantas pessoas aqui foram perdoadas? Erga a mão, dê um grito, dê um aplauso, faça alguma coisa. Eu e você fomos perdoados por Ele, salvos por Ele. Onde você estava quando Ele te resgatou? Olha onde você está, onde Ele te colocou. E você acha que perdoar alguém é muito? Vem cá para Gênesis 26, que Isaac vai dar uma aula para a gente encerra. Tem 5 coisas que Isaac nos ensina sobre perdão. Roubaram o poço de Isaac, entulharam o poço do filho de Abraão. Se você acha que aquilo não deu prejuízo, você está enganado. Desculpe. Se você acha que aquilo não deu prejuízo, você está enganado. Mas Isaac está num cenário, ele está cavando um poço que não dá água. Alguma atitude precisa ser tomada. E a Bíblia diz no texto de Gênesis 26 que vieram a ele Abimeleque. E Abimeleque veio com o seu amigo e com o príncipe do seu exército. E quando ele chega perto de Isaac, Isaac diz assim: por que vocês estão vindo me procurar? Vocês não me querem por perto. Vamos lá, primeira lição que Isaac ensina. Quem aqui já foi magoado? Levanta a mão assim. A primeira lição que nós aprendemos no texto é: aceite receber quem deseja o seu perdão. Se quem te magoou sinalizou que gostaria de se retratar, aceite recebê-lo. Laioca. Quebre a barreira. Isaac recebeu
e perguntou: por que vocês estão vindo a mim? Vocês não me queriam por perto? A resposta: nós temos observado que o Senhor Deus é contigo, e eis que agora nós percebemos que tu és o bendito de Deus. Ei, quem te magoou está olhando de longe e está vendo Deus ampliando a tua tenda, e tem que reconhecer: feri o cara errado, deixa eu ir lá me retratar, porque a bênção de Deus está debaixo dele, está sobre ele. Honre a bênção que o Senhor te deu e está manifestando. Então a primeira lição: aceite receber. Quem quer o seu perdão? Tem alguém aí? Diga assim: Senhor, eu sei que vai chegar a hora que eu vou ter que receber essa pessoa que está engasgada na minha garganta. Me dá graça para esse dia. Amém. Ele dá. Segunda lição que Isaac nos ensina, vamos lá, Gênesis 26, versículo 30. Então lhes ofereceu um banquete, e comeram e beberam. Fala sério. Que tal? Que tal? Pode falar de picanha? Que tal comprar aquela peça de picanha, aquela nobre, montar a mesa, porque o cara que roubou teu poço está vindo. Você não só vai recebê-lo, como você vai fazer um churrasco para ele, e vai dizer: come. Ei, e não é para botar veneno não. Não, é para dar churrasco. Come. E depois, sobremesa. Comeram e beberam. Sobremesa. Manjar branco. Quem sabe fazer? Vou visitar sua casa. E ninguém nem quis levantar a mão, né? Só a irmã Silvia ali. Pudim. Mas para quem? Para o cara que roubou meu poço. Banqueteou, deu banquete. José hospedou seus irmãos. Fala sério, você, com o poder de José, tendo vivido o que ele viveu e o que os seus irmãos lhe fizeram, você daria hospedagem para os caras? Pastor, eu até daria, que era para de noite dar um trato. Não, ofereça banquete. O que eu estou dizendo: se alguém sinalizou que quer seu perdão, e você puder oferecer um banquete para selar o perdão, faça. Pastor, gente, isso é um ato espiritual. A mesa tem um simbolismo extraordinário na sua vida. Alguém pensou aí agora: e se a pessoa estiver sendo falsa? Problema dela, você não está sendo. Deus não te mede pelo cômputo do outro. Deus te mede pela tua atitude, pela tua sinceridade, pela tua honestidade. Ora, primeiro, aceite receber quem quer o seu perdão. Segundo, oferecer o banquete. Terceiro, deu presentes. O texto diz que eles fizeram um juramento entre si. Nas versões mais antigas fala de trocar presentes. Você roubou meu poço, eu vou te dar um presente. Que loucura, esse pastor está pensando que eu tenho sangue de barata. Não, eu não estou pensando nada. Na verdade, eu já precisei ter sangue de barata.
Ou você acha que eu não carrego as cicatrizes de uma vida de batalhas? Ou você acha que eu estou falando daquilo que é poesia? Mas presta atenção, rejeite a vingança, rejeite a justiça própria. Eu estava orando a Deus um dia sobre uma situação. Eu falei: Senhor, manifesta a tua justiça, revela a tua justiça. O Senhor falou comigo: você está pedindo a minha justiça ou a sua vingança? Eu nunca tinha pensado nisso. Eu estava querendo que a justiça de Deus fosse a espada da minha vingança. E a justiça de Deus não é a espada da minha vingança. Rejeite a vingança. Presta atenção, o maior favor que você pode fazer a quem te magoou é devolver a mágoa. Sabia disso? O maior favor, o maior sentimento de alívio que você pode dar a quem te magoou é se vingar. Por quê? Porque quem te bate está esperando um tapa de volta. É por isso que Jesus diz: quando alguém te bater na face, oferece a outra. Porque a psicologia diz que oferecer a outra face é muito mais avassalador do que devolver o tapa. Por quê? Porque o tapa está sendo esperado, o perdão não. A vingança ativa a lei da compensação. Quando você me bate e eu te bato, você recebe um sentimento de equilíbrio. Eu bati, mas ele bateu também. Então existe uma lei de compensação que equilibra. Quando você recebe, mas não devolve, o equilíbrio que o outro está esperando não acontece. Você carrega a cicatriz, mas não carrega o fardo. Carrega teu fardo sozinho. Eu vou marchando com as cicatrizes na minha história, eu vou marchando com os sangramentos, mas a cicatriz fecha, o sangramento estanca, a dor passa, e o fardo você vai ter que carregar até o dia que você vai se livrar dele. Então, não se vingue, perdoe. Não se vingue. Não devolva, não diga uma ofensa ainda pior, não diga, freia a língua. Ah, pastor, eu não engulo sapo. Não engula, cuspa. Mas não dê a frase pior para compensar a que você ouviu. Briga de marido e mulher. Normalmente um quer ser o dono da última palavra. Aí um pá, o outro bum. Daqui a pouco desmantelou. Quem saiu ganhando? Quem saiu ganhando? 2 mortos, um caído para um lado, outro para o outro. Quem venceu? Então, cala a boca. Não deixe suas palavras serem jogadas ao vento. Você é importante demais para falar besteira. Fala aí com o seu vizinho: você é importante demais para falar besteira. Deu presentes. E é interessante que a Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 16: o presente abre o caminho de quem o dá. O presente abre o caminho de quem o dá. Eu vou te dar uma sugestão. Agora em fevereiro, dê um presente para alguém. Não dê porque a pessoa precisa, não. Dê porque você decidiu presentear. Honre alguém com um presente. Estou falando sério. Escolhe alguém e dê um presente. Você vai ver como Deus vai maestrar as coisas da sua vida. Aceite receber quem quer o teu perdão. Ofereça banquete. Dê presentes. Já vou terminar. 4º lugar, a Bíblia diz que Isaac os abençoou.
Olha para mim. Espera aí, pastor, espera aí. O senhor está querendo dizer que é para eu estender a mão e dizer assim: eu abençoo o cara que roubou meu poço? É isso mesmo que o senhor está falando? O senhor tem certeza que a virose não cozinhou o neurônio? Tenho. Presta atenção, eu já estou terminando. Abençoar ou amaldiçoar diz mais sobre mim do que sobre o outro. Quando eu abençoo ou amaldiçoo alguém, isso fala mais de mim do que do outro. Vou te explicar. Jesus disse que uma mesma árvore não pode produzir fruto que alimenta e fruto que mata. Vou repetir. Jesus disse que a mesma árvore não pode produzir um fruto que alimenta e um fruto que mata. Fala de um fruto aí que seja venenoso. Quem lembra de um? Não lembro, não pesquisei isso. Mas vamos lá. Uma mangueira não pode produzir manga e um fruto que seja mortal, porque a natureza dela não permite produzir as duas coisas. Diz para o seu vizinho: você é árvore. Você é árvore. Então você não pode produzir fruto bom e fruto ruim. Decida que árvore você é. Se você é árvore que produz fruto bom, ou se é árvore que produz fruto ruim. Decida que árvore você é. Tiago diz que a mesma fonte não pode verter água doce e água salgada. Diz para o seu vizinho: você é a fonte. Fala com ele: você é a fonte. Só que da mesma fonte não pode sair água doce e água salgada. Então você tem que decidir que fonte você é. Ou você é fonte de água doce, ou você é fonte de água salgada. Tiago diz que da mesma boca não pode proceder bênção e maldição. Ou seja, eu não posso abençoar esse irmão e amaldiçoar esse, porque a mesma boca não pode fazer as duas coisas. Então, quando eu abençoo ou amaldiçoo, eu estou dizendo mais de mim do que do outro. Quando eu dou fruto que alimenta, eu estou dizendo que eu sou árvore boa. Quando eu verto água doce, eu estou dizendo que eu sou fonte boa. Quando eu abençoo, eu estou dizendo que eu sou agente de bênção. O inverso também é verdadeiro. Então presta atenção: aquilo que você faz em relação ao outro diz mais a teu respeito do que a respeito do outro. Você me entendeu? Me entendeu? Só quem me entendeu, diga glória a Deus. Então diga comigo: eu sou árvore boa. Eu sou fonte de água doce. Diga comigo: eu sou abençoador, em nome de Jesus. Abençoe. Isaac abençoou. E o detalhe, último lugar, despediu em paz. Recebeu, banqueteou, presenteou, abençoou e liberou. Vai em paz. Deixar ir em paz é evitar a guerra. Não guerreie, não conflite. No quanto depender de você, promova a paz. Vou dizer uma palavra azeda agora: deixe ir. Não coloque obstáculos, não faça armadilhas, não faça joguinho. Libera. Te abençoo. Tem alguém aqui? Diga amém. A Bíblia diz assim: e quando Abimeleque terminou de sair, versículo de número 32.
E aconteceu naquele mesmo dia. Quantos dias depois? Aconteceu naquele mesmo dia. Eu vou repetir, quantos dias depois? No mesmo dia. Diga comigo, no mesmo dia. Repete, no mesmo dia. Diga comigo, é hoje. Fala com teu vizinho, não vai demorar. Repete, não vai demorar. Provoca o vizinho e diz para ele assim: vai ser mais rápido do que você pensa. No mesmo dia. Aleluia. No mesmo dia chegaram os servos de Isaac e disseram acerca daquele negócio: encontramos água. Diga comigo, encontramos água. Fala, vai, se anima. Encontramos água. E as versões mais antigas dizem assim: e são águas vivas. Ah, se vocês tivessem entendido. Ah, se você tivesse entendido. Se você tivesse entendido, você tinha jogado a Bíblia para cima, tinha dado um pulo, um pipoco, 2 gritos aí. Porque a conversa aqui é a seguinte: nós encontramos água, e é a nascente de um rio. Não é apenas um poço, é a nascente de um rio. Quando você perdoa quem te levou um poço, Deus te dá um rio. Só tem um detalhe e eu vou concluir. Já disse aqui diversas vezes: não é todo mundo que pode ter rio. Por quê? Porque não dá para conter um rio no quintal de casa. Só pode ter rio quem está disposto a regar a terra do vizinho. Só pode ter rio quem está disposto a ser bênção na vida dos outros. Gente egoísta não pode ter rio, tem que ficar com poço. Mas quem está disposto a regar a terra do vizinho vai ter rio, porque o Senhor vai te dar. Fica de pé por gentileza. Eu estava lendo agora à tarde Gênesis capítulo 21, versículo 22 e 23. Você sabia que Deus deu um poço para Agar no deserto? Quando ela foi expulsa por Abraão com Ismael, ela chega no deserto e o Senhor abre um poço para ela. E o nome daquele poço se chamou Beer-lahai, que significa o Senhor que me vê. Mas Agar permaneceu a vida inteira tendo apenas um poço. E se você ler o texto cuidadosamente, Ismael se tornou flecheiro no deserto. Para quê? Para guardar o poço. Ninguém podia pegar a água, tinha que comprar na mão de Ismael. E se viesse, Ismael atacava de flecha. Presta atenção. Quem não está disposto a compartilhar o poço vai ficar no poço o resto da vida. Mas quando Deus olha para o seu coração e vê que você não tem problema de matar a sede de um, nutrir o outro, regar o outro, Jeová olha e diz assim: eu vou permitir alguém tomar o poço desse cara, só para eu levar ele para o lugar onde tem lençol freático abundante, porque eu quero dar para ele mais do que poço, eu quero dar rio, eu vou dar rio. Só quem pode dar um brado de glória a Deus, vibra, aplaude, levante as mãos, grite, faça alguma coisa, em nome de Jesus.